A Semana da Consciência Negra, realizada no Instituto Federal Campus Fronteira Oeste, teve sua abertura na noite de quinta-feira, contando com a presença de alunos e professores, como também simpatizantes do tema. Na abertura do evento, algumas apresentações foram feitas pelos alunos do IF. A noite contou também com importantes palestras, levando mais conhecimento aos convidados sobre o tema Consciência Negra. Entre os palestrantes, a professora doutora Regina Marques, que veio da Bahia falar sobre identidade e racialidade, cuidar da saúde e do psiquismo das populações negras. A palestra ela vai falar sobre essa relação dos processos de construção de identidade da população negra e também o cuidado com a saúde mental da população negra. Nessa palestra, eu vou trazer alguns elementos de pesquisas que eu venho realizando desde o ano de 2003, durante minhas pesquisas do mestrado, doutorado e pós-doutorado. Alguns dados que foram coletados no estado de São Paulo, na cidade de Paris, na França, e também alguns dados do contexto da Bahia. Então, vai falar sobre a questão de como os impactos do racismo, como uma sociedade fundada no escravismo e no colonialismo, produzem ainda hoje no século XXI sofrimentos psíquicos de ordem bastante grande, capazes de produzir a depressão, a síndrome do pânico, a automutilação, tentativas de suicídio, que hoje, conforme os dados da Organização Mundial de Saúde, a população negra no contexto mundial tem sido as maiores vítimas, em termos de porcentagem, desse tipo de adoecimento psíquico. Bruno Barra, que veio da cidade de Maringá, falou um pouco sobre a literatura criada pelo povo negro. E a gente precisa falar sobre temas como a literatura e a arte produzida por pessoas negras. A gente quase não lê, quase não estuda nas escolas e é uma negligência muito grande pensar que num país como o nosso, Brasil, de maioria da população negra, a gente quase não lê essas pessoas. Então é um prazer poder estar falando sobre esse tipo de conhecimento que a gente, via de regra, não lê, e é importantíssimo que nossos jovens, nossos alunos leiam para a formação do conhecimento. Importante destacar também um outro assunto que é sempre importante levar a conhecimento, principalmente dos jovens, é a questão do racismo. Infelizmente, nos dias atuais ainda acontece, lógico, não só com o negro. Sim, o racismo a gente precisa entender que ele tem origens históricas, E não é só esse racismo interpessoal que a gente fala, de um xingar o outro, etc. Isso é racismo também e é crime, só que a gente tem que entender que o racismo no Brasil ele é uma coisa estrutural, que media as relações sociais brasileiras. É entender por que, por exemplo, pessoas negras ocupam muito pouco ou quase nada dos cargos de poder, cargos políticos. Então é entender as raízes históricas desse racismo que a gente vai fazer esse exercício. Pedro Peu veio de Feira de Santana, na Bahia, para apresentar nessa Semana da Consciência Negra um pouco das danças e brincadeiras afro-brasileiras. É um jogo, é uma brincadeira, é uma dança afro-brasileira que trabalha muito a coletividade, A coletividade, o acolhimento, E as danças afro, ela tem muito esse lugar, De acolher, de trocar experiências. Então, as brincadeiras a gente dá risada, A gente senta no chão, a gente pula, a gente corre. Então, isso faz com que as pessoas se interliguem, se religuem de novo, que as pessoas sorriam, que as pessoas compartilhem saberes e conhecimento. Então, estar aqui é muito importante essa troca. Juliana Nicolau, presidente da comissão organizadora do evento, fica feliz em poder mais uma vez realizar este momento de troca de informações com os alunos do IFMT. Nós ampliamos as informações, estamos falando sobre a questão da saúde mental, como é importante a pessoa se entender, porque a identidade de uma pessoa, ela parte do olhar do outro. O outro é quem nos diz quem nós somos, Então é importante a gente entender esse processo. Muitas vezes as pessoas não têm noção disso, E como que isso afeta a vida das pessoas. Alguns acabam pensando que a Semana da Consciência Negra é simplesmente para cobrar os seus direitos, mas não destacar principalmente a cultura, o que ele viveu e também falar um pouco da contribuição, principalmente a parte literária que será tratado também. Sim,
O que acontece é que muitas vezes as pessoas não conhecem a cultura afro-brasileira. Elas pensam que isso está muito longe da sociedade, mas estamos convivendo com isso diariamente. Apenas as pessoas não percebem isso, né? Então, quando a gente traz esses elementos, isso fica mais claro para as pessoas. Como que aquilo que parece que é muito distante, eu estou falando de coisas de africano, é uma coisa lá longe. A questão do negro é uma coisa que ficou para trás. Não, é uma coisa que está no dia a dia das pessoas. E elas podem começar a perceber isso, né? E começar a valorizar essa cultura, porque ela vai ver que aquilo está inserido no dia a dia dela, independente se ela é negra ou não. Stefano Teixeira, diretor da instituição, também acompanhou de perto a abertura de mais este evento no calendário do Instituto Federal Campus Fronteira Oeste. Todos os anos a gente faz a nossa Semana da Consciência Negra, né, para tentar abrir um espaço de diálogo, um espaço para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essas questões, né? Principalmente porque a nossa cultura ela tem fortes raízes na cultura africana e é importante a gente valorizar, destacar e poder difundir um pouco mais sobre, não só sobre a temática, mas sobre a cultura. E por isso todos os anos a gente abre esse espaço para promover essa Semana da Consciência Negra. O que a gente percebe do decorrer dos anos aqui no Instituto Federal é que existe sempre esse trabalho em conjunto de todas as raças, não tem discriminação, deixar aquele de lado ou aquele em outra classe, é sempre um trabalho em conjunto. Certamente, não há por que a gente trabalhar em desagregar ou dissociar aquilo que a gente sabe que na sua essência ele tem que ser cooperativo, colaborativo e tem que ser integrado, né? Então a gente busca dentro dos nossos principais fundamentos, dos nossos valores como instituição, sempre a ética, a moral e a integração entre as pessoas, né? E de modo geral não fazer esse tipo de acepção, né? Seja de gênero, de raça, de cor de pele, porque a gente sabe que mais do que nunca a gente precisa fomentar essa discussão entre as pessoas para que a gente possa, inclusive, desfazer algumas distorções de entendimento que tem em relação a esse tema também.